Eu penso que você estudar uma coisa que você não gosta durante 4 anos não faz o menor sentido. A partir do momento que você se conhece, você percebe que tem coisas que são direcionadas para você, que tem coisas que são direcionadas para sua mente, que são coisas que você pode evoluir, que você sabe que você tem talento para evoluir. No meu caso, eu sou uma pessoa muito eclética, eu sempre gostei de muitas coisas e o que eu mais me aproximei foi da pedagogia e da comunicação. Hoje em dia tem uma variedade tão grande de cursos que a gente se sente um pouco perdida, na verdade. Tem pessoas que nascem com aquele sonho de ser médica, com aquele sonho de ser chefe de cozinha, com aquele sonho de ser professora. No meu caso, eu não cresci com esse sonho, infelizmente, mas eu acho que um sonho de vida, não necessariamente um sonho de um curso, de uma profissão. Eu prefiro pensar pelo lado positivo. Eu estou tendo a oportunidade de experimentar esses 2 cursos e conhecer um pouco melhor de cada um para cada vez mais ter sucesso na minha escolha profissional. Falando sobre publicidade, a publicidade, ela hoje, ela tem um campo muito vasto para o trabalho. Porque você, quando faz o curso de comunicação social, você pode optar em publicidade, você pode optar por radialismo, por relações públicas. O aluno que se forma em publicidade, ele tem condições de trabalhar numa agência de publicidade, onde você tem vários setores que são atendimento, a dupla de criação, que é composta pelo redator publicitário e pelo diretor de arte, o departamento de mídia, você tem a parte toda de produção, que ela pode ser produção gráfica, que vai terminar todos os anúncios para colocá-los nas mídias impressas, e a produção de RTV, que é rádio, TV, e que antigamente era chamada de produção de RTVC, que era rádio, TV e cinema. Você pega aquilo que você criou, ele vai ser veiculado na mídia eletrônica. Então a agência de publicidade, ela passa para você esses vários setores. Então tem pessoas que gostam muito de conversar, de planejar, elas podem vir a ser o atendimento. As pessoas que gostam muito de escrever, de criar, elas podem ir para a área de criação. E essa área de criação, como eu falei, ela é pelo redator, que é a pessoa responsável por todos os textos, seja na mídia impressa, seja na mídia eletrônica, e responsável também pela parte, o roteiro de um filme, e aí entra a direção de arte, que faz toda a parte de ilustração, que você tem que ter quando você faz um anúncio. Então entra a parte toda voltada à área de design. E temos também a parte de produção, que também é bem direto, né? Quando a produção de RTV, ela está mais ligada mesmo à parte de você fazer, de você buscar as locações, de você depois gravar, você editar. E a mídia, que é a parte responsável pela veiculação de tudo aquilo que foi criado pela agência. Só que quem faz publicidade não precisa só trabalhar em agência. Hoje em dia, você tem empresas que elas precisam de pessoas que tenham conhecimento na mídia para poder ajudar a discutir sobre a veiculação de determinado comercial que a agência que atenda aquela empresa, ela solicitou fazer. Vamos lá, vamos explicar. Por exemplo, eu tenho um livro sobre mídia e a pessoa, quando eu pedi para que participasse do livro contando uma história, ela era mídia de uma agência de publicidade. Logo depois, ela passou a ser cliente dessa agência. Como assim? Ela foi, a agência que ela fazia parte, atendia a uma telefonia celular. Essa telefonia celular precisou de uma pessoa que compreendesse bem a parte dela, que era a parte de mídia, dentro da empresa. Então ela passou de
clientes, né? Passou de atendimento da empresa, né? Dessa telefonia, ela passou a ser cliente da agência. Isso mostra como é vasto o campo de publicidade. Por quê? Você pode trabalhar também junto aos meios e veículos de comunicação na área comercial das empresas. Nós temos aí dezenas de revistas, emissoras de rádio. Então é importante também que você conheça toda essa parte para você poder discutir sobre, junto à agência, você está trabalhando como veículo, quais são os melhores caminhos, né, onde está o melhor target. Você pode ajudar a agência a descobrir esse melhor caminho. E a gente tem também os concursos públicos. Nós temos várias empresas que têm em seus quadros também pessoas ligadas à área de comunicação social. Então, e no caso, a publicidade. Então, a publicidade, você tem a agência que você pode trabalhar, você tem a empresa que você pode também realizar trabalhos dentro do conhecimento específico que seja necessário. Você tem os departamentos dos veículos de comunicação e você tem também os concursos públicos. Ainda temos aí um vasto mercado, sem falarmos hoje na web. Nós temos aí sites, nós temos blogs e são caminhos onde você também poderá usar a publicidade a seu favor e ter aí conquistar um bom e futuro, uma futura carreira profissional muito boa. Falar da área de educação é sempre uma questão muito complexa, né? Hoje em dia nós enfrentamos uma série de questões que envolvem o campo educacional, seja para aquele profissional que atua dentro de sala de aula, seja para o profissional que dá suporte ao docente, enfim, todas aquelas pessoas que atuam em quaisquer que sejam os ambientes que envolvem o ato de educar. Talvez por essa complexidade, eu entendo que hoje em dia, aquela pessoa que abraça o desejo de se envolver com um curso de pedagogia, por exemplo, que é aquele que aborda por excelência as questões ligadas ao campo educacional, seja uma pessoa que vai enfrentar seguramente muitos desafios. E ao enfrentar desafios, eu acredito, e essa é um pouco da minha experiência, que esta pessoa, tendo seriedade dentro da sua formação, tendo seriedade no seu fazer profissional, sempre terá uma forma de se alocar no campo de trabalho, né? Sempre terá um trabalho, sempre terá como atuar profissionalmente. E é claro que a partir dos seus desejos e da formação sendo coerente com o atendimento desses desejos, esta pessoa vai acabar direcionando mais especificamente a sua área de atuação. Mas eu acho que esse aluno, né, esse jovem, ou às vezes nem tão jovem, mas essa pessoa que se envolve, que se encanta, ou que fica pelo menos instigado a buscar o curso de pedagogia, vai encontrar uma área de estudos maravilhosa, uma área de estudos extremamente abrangente, diversificada, né? E que certamente, como eu já disse, logrará êxito na busca de alguma de inserção no mercado de trabalho. Veja, atualmente a gente fala de educação nos mais variados ambientes. Nada mais recorrente hoje em dia do que a presença do pedagogo, a presença desse profissional de educação dentro do âmbito empresarial, dentro de hospitais, de ONGs, das mais variadas formas de organização. E ainda dentro dessas formas de organização, atuando em cargos estratégicos,
ainda que seja dentro de um perfil de uma equipe multidisciplinar, né, constituindo uma equipe multidisciplinar. O educador, o pedagogo, exatamente por ter um perfil multifacetado, né, dentro da sua formação, ele tem possibilidade de atuar dentro de uma série de locais. Porém, é importante também que esse pedagogo formado hoje, em especial depois, né, da portaria, da resolução número 1 do CNE, que solidifica as diretrizes curriculares desse curso, que foram promulgadas em 2006, trazendo toda uma nova vertente de constituição para esse curso de pedagogia. Esse pedagogo, ele tem que ser um grande conhecedor do processo ensino-aprendizagem. Na hora que ele conhece como se ensina, na hora que ele conhece como se aprende, ele ganha a capacidade, ele se torna apto a ter essa multiplicidade de atuações. É aí que eu acho que tem a grande beleza do curso de pedagogia, é aí que eu vejo que tem o grande pulo do gato, né? Se a gente pegar um pouquinho da história da pedagogia, a gente vê que é um curso com momentos muitíssimo difíceis, fadado mesmo à sua extinção, considerando a inespecificidade do seu objeto. Ninguém sabia para que servia um pedagogo. Ora ele ocupava o lugar do psicólogo, ora ele ocupava o lugar do administrador. O que faz esse profissional? Então foi nessa busca de uma identidade, e nós temos uma bibliografia bacana que fala sobre isso, né? Na busca dessa identidade é que se chegou a esse documento que solidifica, ainda que temporariamente, a gente sabe que tudo isso é muito circunstancial, né? O pensar as profissões, os campos de estudo são coisas circunstanciais, considerando que os cenários mudam, os contextos são os mais diversos, mas hoje o que temos é a resolução número 1 do CNE de 16 de maio de 2006. Esse documento trouxe esse olhar para esse profissional, né? O olhar daquele que conhece o que é o ensino-aprendizagem, o processo ensino-aprendizagem. É um profissional que prioritariamente é formado para atuar dentro de sala de aula, porém não se restringe a isso. Isso é muito claramente identificado, se eu não me engano, é no artigo 4º ou artigo 8º dessa resolução, que identifica todas as possibilidades de atuação do pedagogo. Por exemplo, é só a gente lembrar que antigamente, até antes de 2006, era obrigatório que no diploma do pedagogo tivesse lá aquela malfadada palavra habilitado em orientação educacional, em supervisão escolar, em administração escolar. Hoje em dia não é mais assim. É o licenciado em pedagogia, ou seja, a formação traz uma sólida figura da questão do processo ensino-aprendizagem, ele é um conhecedor do processo ensino-aprendizagem, ele pode atuar prioritariamente na educação infantil, nas séries iniciais, mas também em outros ambientes não escolares, isso está expresso no documento. Então, olha quantas janelas se abrem a esse profissional, né? Agora, fácil? Não, não é fácil, porque o atuar do pedagogo tem a ver com lidar com pessoas, com dificuldades pessoais, dificuldades muito amplas, e via de regra esse pedagogo vai se valer de conhecimentos de outras áreas, né? A questão de uma pós-graduação que vai nortear um pouquinho mais, especificar um pouquinho mais essa atuação, eu entendo como sendo um imperativo dentro da formação desse profissional, e aí ele vai buscar aquilo que é mais interessante e aquilo que ele mais se identifica, né? Mas eu digo com muita, assim, não vou dizer que é com propriedade, né? Porque as experiências são muito pessoais sempre, mas o que eu tenho de vivência é que desde os 18 anos, quando eu entrei no curso de pedagogia, né, já vai lá tanto tempo, eu fiz a minha formação na UFRJ, eu nunca deixei de ter uma inserção no mercado de trabalho. E com uma atuação, graças a Deus, muito diversificada, porque isso acho que é muito rico, muito instigante, nunca deixei de atuar, né? Nunca deixei de trabalhar, desde desses 18 anos, quando eu comecei no curso.
Então, o que eu acredito é que, em gostando, né, e isso a gente percebe, essa pessoa vai perceber ao ingressar no curso, a ter contato com as leituras, com a bibliografia, com outros profissionais da área, isso tem que bater fundo, tem que realmente se identificar como uma coisa muito prazerosa, e entendo esses requisitos básicos comuns a quaisquer profissões, né, que esse profissional tem que ter um gostar, tem que ter uma paixão por aquilo. Em acontecendo esse namoro aí, eu acredito que a pedagogia é um campo muito rico, é um campo muito interessante e que pode trazer sucesso mesmo àqueles que o abraçarem com paixão, com responsabilidade e querendo fazer o melhor. É o que eu acho.